Se você já financiou um imóvel pela Caixa, deixa eu te contar uma coisa que provavelmente acabou passando batido. Junto com a parcela, você paga um seguro. Ele é obrigatório, pois está na lei. Todo financiamento habitacional tem. Você provavelmente nem reparou nele no contrato. Pois é, esse seguro é de uma empresa listada na bolsa. E se você possui a ação dela, você está dos dois lados, de quem pagou e de quem recebeu. E essa empresa é a Caixa Seguridade. Só nesse trimestre, esse seguro do financiamento sozinho gerou 1 bilhão e 120 milhões de reais em prêmio, ou seja, 14% a mais do que no ano passado. Só que eu fui olhar essa empresa por dentro. Achei uma coisa que não fazia sentido nenhum na minha cabeça. E é sobre isso que eu vou tratar nesse vídeo. Olha só o que acabou me deixando bem confuso, né? A Caixa de Seguridade, ela não paga sinistro nenhum. Nenhum, zero. Se a casa pegar fogo, se o segurado morrer, se der qualquer coisa de errado, ela não abre o cofre. Aí eu pensei, espera, então ela é o quê? E a resposta é, ela é o balcão. Deixa eu explicar do jeito mais simples que eu consigo. Existem três personagens nessa história. A Caixa Econômica tem as agências, tem o aplicativo, tem os milhões de clientes. E é exatamente aonde a venda acontece. A CNP, a Tóquio Marine e a Icatu são seguradoras de verdade. São elas que assumem todo o risco, que guardam o dinheiro para pagar sinistro, que respondem se algo der errado. A Caixa Seguridade, ela fica exatamente no meio. Ela junta os dois. O balcão da Caixa para vender o produto das seguradoras e fica com as duas coisas, uma comissão pela venda e uma fatia do lucro das sócias. 59% da receita dela é basicamente essa fatia do lucro das sócias. O resto é apenas comissão. Ou seja, ela ganha dinheiro sem carregar o risco. É quase como se ela cobrasse ali apenas o pedágio. Passou um carro, ela ganha. Se o carro bater depois, o problema é de outra empresa. É bizarro, né? E é por causa disso que os números dela me fazem parar para pensar. O retorno sobre o patrimônio dela é de 70,9%, ou seja, para você ter uma ideia, um grande banco brasileiro, em um excelente ano, faz 18%. Uma seguradora bem administrada, uns 25%. 70% normalmente é sinal que tem alguma coisa muito errada na conta, mas não tem. É a consequência direta do que eu acabei de te contar. Quem tem que guardar o capital são as sócias, não ela. Então o patrimônio dela é pequeno e o lucro acaba sendo grande. E a divisão acaba trazendo esse número para a gente. Não é genialidade, é apenas o desenho da empresa. E aí vem a parte que inverte a intuição de que quase todo mundo que investe em dividendos, ela distribui 92% do lucro. Se eu te contasse isso de outra empresa qualquer, você franziria a testa. Distribuir 92% costuma ser sinal de empresa espremendo o caixa, ou de empresa que não tem para onde crescer. E aqui não é nenhum dos dois. Ela distribui quase tudo porque não precisa guardar quase nada. Quem não carrega a pólice não precisa de reserva, sobra. Então esse payout gigante, que em qualquer outro lugar seria um alerta, aqui é apenas um modelo funcionando. Beleza, e como foi o trimestre então? Lucro de 1 bilhão e 140 milhões, 9,5% a mais do que um ano atrás. Dividendo aprovado de 35 centavos por ação. Cai na conta em 17 de novembro. E o terceiro número, contra o trimestre anterior, o lucro caiu 0,2%. Ficou parado. E aqui eu quero que você resista ao reflexo de achar que isso é ruim. Porque numa empresa que existe para distribuir, o que importa não é a velocidade, é o patamar. Pensa assim, se você compra um apartamento para alugar, você não fica ansioso porque o aluguel não subiu 20% esse ano. Você quer saber se ele vai continuar entrando todo mês e se ele irá acompanhar a inflação.
é basicamente a mesma lógica. O lucro apenas parou de acelerar, mas parou de pé, e é ele que vira o dividendo. Agora a parte mais esquisita de todas, e é a que eu achei mais interessante nessa empresa. Você já deve ter ouvido 1000 vezes que juro caindo é bom para a ação que paga dividendos. É quase um mantra do mercado financeiro. Aqui isso é meio verdade. E a outra metade quase ninguém conta. Do lado ruim, boa parte do lucro da empresa vem de dinheiro parado. As reservas de previdência, o dinheiro da capitalização, tudo isso fica aplicado rendendo CDI enquanto não é usado. Com juro alto, isso rende bastante. Com juro baixo, acaba rendendo bem menos. A conta que circula no mercado é que cada um ponto de corte na taxa Selic vai embora uns 100 milhões de reais de lucro anual. Isso já está começando a aparecer no resultado financeiro dela, que acabou caindo no trimestre. Pelo lado positivo, juro caindo é financiamento mais barato. Financiamento mais barato é mais gente comprando a casa. E mais gente comprando casa é mais daquele seguro obrigatório lá do começo do vídeo, que é justamente a maior linha de receita da empresa. Então, a mesma queda de juros tira de um bolso e põe no outro. Qual dos dois é melhor? Sinceramente, eu não sei. Desconfio de quem diz que sai. Mas fica a provocação, né? Se você tem uma carteira de dividendo e está torcendo para a Selic cair, olha com carinho para essa empresa. Ela não está torcendo pela mesma coisa que a outra metade da sua carteira. Chega de entender a empresa, vamos para a pergunta que de fato decide alguma coisa. Isso paga mais do que o Tesouro? Porque, olha, eu posso comprar um título público, ficar 5 anos sentado, não pensar em absolutamente nada e apenas receber o meu rendimento. Se a ação não pagar bem mais do que isso, não vale a pena eu assumir todo o trabalho de estudar uma empresa e também o risco. Então, eu realizei uma conta, peguei o dividendo que ela paga hoje, considerei que ele cresce um pouquinho acima da inflação e vi quanto isso renderia para quem compra a Caixa Seguridade no preço de agora. Segura aí pelos próximos 5 anos. O retorno dá aproximadamente 11,3% ao ano, já descontado a inflação. O Tesouro, no mesmo período, está pagando 7,5%, sem risco nenhum, sem eleição, sem preocupação. Quase 4 pontos de diferença. E olha que interessante é esse número que decide. Não o ROI de 70%. O ROI é apenas uma curiosidade. É entender o negócio. Mas o que vai para o seu bolso é a comparação com o título. 4 pontos me pagam para assumir o risco? Para mim, sim. Mas eu vou te dizer o que quase me fez mudar de ideia, tá? Antes disso, uma coisa muito mais útil do que o preço-alvo. Em vez de eu te dizer se essa ação vale tanto, eu prefiro te dizer cada retorno tem em um preço de entrada diferente. Se você quer 10% ao ano acima da inflação, o seu preço teto ali, o seu preço justo seria até 19,01. 11% de retorno seria 18,27. 12%, 17,57. 13%, 16,91. 14%, 16,28. 15%, R$ 15,68. Quando eu estava gravando esse vídeo, a ação estava na casa dos 18,5. Então, hoje, ela entrega um pouco mais de 11%. E repara o que essa tabela faz. Ela tira de mim o poder de dizer o que você tem que fazer. E apenas devolve para você o número. E você vê o que faz sentido para você. Lembrando, claro, que isso são projeções e o valuation ele muda de acordo com as condições macroeconômicas, pode acontecer alguma coisa de ruim na empresa, isso não é garantia de retorno sobre forma alguma, tá? São apenas cenários traçados de acordo com o preço que se paga. E agora tem uma coisa que resume o investimento inteiro. Em julho, essa mesma ação estava cotada a R$ 21,27. Naquele preço, ela rendia mais ou menos 7,5% acima da inflação.
ou seja, empatava com o Tesouro. Você estaria assumindo risco de eleição, risco de contrato, risco de depender de um cliente só para empatar com o título público. Naquela mini euforia de mercado que a gente viveu em cima das seguradoras, né? Então, basicamente, ela estava cara. 3 semanas depois, a ação caiu 15%. E a empresa é exatamente a mesma. Mesmo trimestre, mesmo dividendo, mesmo modelo de negócio, mesmas sócios. Apenas o preço que mudou. É por isso que eu não consigo levar a sério quem diz que essa é uma empresa boa, pode comprar a qualquer preço. A empresa era boa em julho também, e não valia a pena comprar. Agora, o que me impede de exagerar na posição? São 3 coisas e são bem simples. Primeiro ponto, ela só possui um cliente. Toda venda passa pelo balcão da Caixa Econômica. Se essa relação mudar, não existe plano B. Não existe um plano B pior. Não existe plano B. Segundo ponto, o contrato tem prazo. Aquela sociedade com a CNP, com a Tóquio, tem data para acabar e ser renegociada. E se essa renovação vier em condições piores, muda a economia inteira da empresa. Isso não vai aparecer em nenhum trimestre até que o dia em que isso venha a acontecer. Terceiro, o dono é o governo. A controladora da Caixa é estatal e tem eleições em outubro. Repara que nenhuma dessas 3 coisas cabe em uma planilha. Não dá para colocar risco de eleição numa linha de projeção. Então, o jeito que eu lido com isso não é mexendo na conta, é mexendo no tamanho da posição. Risco que você não consegue medir, né? Você limita ali pelo tanto que ela representa na sua carteira. Agora, fechando, a Caixa Seguridade é provavelmente a máquina de dividendo mais bem desenhada da Bolsa Brasileira. Ela ganha um pedaço de cada financiamento, de cada previdência, de cada título de capitalização vendida no maior balcão do país e não carrega o risco de nada disso. No preço de hoje, ela me paga quase 4% a mais que o Tesouro para carregar isso pelos próximos 5 anos. Eu comprei pequeno, cerca de 1%, pretendo aumentar aos poucos minha posição até chegar ali uns 3, 4% de toda a minha carteira. Porque tem uma ironia no meio dessa história que eu não consigo ignorar, tá? A coisa que faz ela ser tão boa é depender inteiramente da Caixa Econômica. E é exatamente a coisa que pode dar errado. É semelhante a BB Seguridade depender do Banco do Brasil. São 2 fatos separados. É o mesmo fato visto de 2 ângulos. Isso aqui é conteúdo meramente educacional, não é recomendação de investimento. Faça a sua própria conta. E a pergunta que eu quero é: quanto da sua carteira você colocaria em uma empresa que tem apenas um cliente? Eu fico em torno de 3 a no máximo, mas no máximo 5%, se tiver muito barata. Nos preços atuais, cerca de 3% ali, para mim já é o sizing suficiente, né? Escreva aí o seu número. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu!